Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Querido, nós vamos falar sobre um tema nesta manhã que implica com a fé e as ações de muitos cristãos pós-pandemia. A pandemia que veio sobre a terra com a Covid-19 era para despertar os cristãos, uni-los em torno de um só propósito: glorificar, exaltar, bendizer e honrar o Senhor. Unirmos num só propósito. Mas ao invés de unirmos, criamos muitos pensamentos diferentes. O período em que foi vivenciado aquela cena tão triste, tão dolorosa, ao som constante das ambulâncias correndo de um lado para o outro, e a mídia tirando proveito da desgraça dos outros, e culpando uns aos outros, e causando um tumulto tremendo sobre a nação, horrores e horrores sendo discutido todos os dias. Isso era para trazer união, mas não trouxe união. Trouxe uma dispersão. Infelizmente, muitos cristãos que estavam dentro da igreja, participando dos cultos da adoração ao Senhor, deixaram de vir à igreja e acham que não há necessidade. Podem ficar dentro de casa e fazer ali a sua devocional diária. E há tantos sábios nos tempos atuais que fica difícil até você falar sobre a palavra de Deus, que é a única instrução vinda de Deus. Então vamos lá. Primeiro pensamento que eu preciso passar para você: quem instituiu a igreja? Se você for lá na palavra de Deus e fizer essa pergunta, você vai ver. Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não falou, vou edificar inúmeras igrejas, mas vou edificar uma igreja. Edificarei a minha igreja. Quem é a igreja de Jesus? São aqueles remidos pelo seu sangue, justificados pela fé, os quais se submetem à autoridade da sua palavra e dispõem a andar dentro dos seus ensinamentos. Esta é uma palavra que está direcionada a todo cristão. Não é uma palavra para uma denominação, é para os cristãos. Eu não prego denominação, porque eu não estou nem aí para isso. Eu prego a Cristo, o Senhor e o Salvador, único Senhor e um Salvador. Agora preste atenção, querido. Jesus instituiu a igreja e estabeleceu normas para a igreja. Em sua oração no capítulo 17, ele pediu para que todos sejam um, assim como ele e o Pai, em perfeita comunhão, vivem. Se ele e o Pai vivem com uma perfeita comunhão, ele diz, eu e tu somos um. Assim que eles também aprendam conosco a viver como um. Esta explicação nós temos também no casamento. Deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se-á a mulher, e serão os dois uma só carne. Então, para você ver que na visão de Deus, o ajuntamento, o agrupamento do seu povo é uma ordem do coração dele. Ele ama ver o seu povo reunido, unido, com o mesmo pensamento, com a mesma visão, com a mesma disposição de servir, adorar e honrá-lo. Aí, querido, vem o problema sério. Começa um puxa para aqui, um puxa para ali, outro puxa para lá, outro puxa para cá, e a igreja vira no que está. Bom, agora vamos analisar. Então, por que nós temos muitos templos e muitas denominações? Tudo isso da cabeça humana. Era para ser uma igreja, e esta igreja seria a igreja de Cristo na face da terra todinha. Nós poderíamos ter 1.000 pastores, 10.000 pastores, 20.000 pastores, 1 milhão de pastores, cuidando deste rebanho que pertence a Cristo. Porque as pessoas hoje também não estão aceitando mais a ideia de que pastores cuidam do rebanho de Cristo. Estão achando que eles próprios já podem dirigir diretamente a Cristo. Bom, meu pastor é Cristo. Lógico, é evidente que Jesus é o pastor de todos nós.
Todos nós. Eu sou um servo do Senhor. Eu não me qualifico com orgulho e vaidade, eu sou um pastor. Não, mas como pastor credenciado por ele, eu cuido de um rebanho que ele me confiou. Mas o rebanho não é meu, é dele. Foi ele que comprou com seu precioso sangue. Eu só tenho o dever de cuidar das ovelhas, enquanto elas estão aqui na terra. Porque Jesus disse a Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ele não falou: tu me amas, Pedro? Então se vira, Pedro. Porque você vai ter que virar sozinho aqui na terra. Não, apacenta as minhas ovelhas. É um dever de todo pastor apacentar as ovelhas do Senhor. É por isso que ele chama os pastores, credencia e unge para que esse trabalho seja feito com amor e com dedicação. Deixar as ovelhas espalhadas, elas ficam à mercê de Satanás e é facilmente devoradas. Se você quiser um exemplo, leia a história de Davi que você vai ver. Davi era um pequeno pastor e depois ele se tornou um grande pastor. Só que o título dele era de rei, mas era um rei pastor que cuidava do rebanho do Senhor. Tornou-se um homem segundo o coração de Deus, com falhas, limitações, fraquezas humanas, mas um homem que o próprio Deus diz, segundo o meu coração. Está vendo? Então é isso que você precisa compreender, querido. Então ser um corpo, Paulo, ele vai explicar com muita clareza a função da igreja. 1 Coríntios 12, 25, se você ler lá, você vai ver assim, ó: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Como é que você vai cooperar com o corpo da igreja se você está fora do corpo da igreja? Você assentou na sua cabeça que você pode ficar na sua casa, não precisa ir no templo. Onde estão os seus irmãos em Cristo? Você precisa estar ali para você cooperar com o trabalho e ajudar aqueles que são fracos a se erguerem. Se é que você se considera muito forte, talvez você esteja mais fraco do que eles, porque não consegue nem estar no meio do rebanho. Este é o grande problema do ser humano. É não entender que as instruções procedem de Deus e não do homem. É Deus que instrui e nós precisamos nos enquadrar nessa palavra. E ele diz mais: como é que nós devemos fazer isso? Com orações, com adoração, com preparação para a santificação. Querido, como que você vai fazer isso sozinho? É impossível. Jesus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos, olhe bem, 2 ou 3, não tem reunião de 1, é reunião de 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. Então, 2 ou 3 eu estarei presente. Onde tiver 1.000, onde tiver 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, se estiverem todos prestando culto ao Senhor, Ele vai estar presente. Mas você no seu individualismo não alcança essa aprovação do Senhor, porque você está quebrando as palavras do Senhor e as instruções dele. O corpo da igreja é necessário, é fundamental, pois os dons são distribuídos para a edificação do corpo da igreja. Sem dons espirituais é impossível fazermos a obra de Deus. E sozinhos, para que eu vou precisar de dom? Para que eu vou precisar de dom sozinho? Eu preciso dos dons para entrar na comunhão do corpo e ajudar o corpo a crescer, a desenvolver para a glória de Deus, que é o sumo pastor. Amém? Em Hebreus está escrito lá que nós devemos obedecer os nossos pastores. Quais pastores esses? Pastores ou líderes. Quem são esses líderes? São os pastores. Meu querido, atente para o que diz o Senhor. Não fique preso às suas ideias ou às ideias de alguém que já confundiu a sua mente. Volte para a palavra de Deus. E ele diz assim: qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja está lá em Mateus capítulo 28, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É dever da igreja fazer isso, distribuir as tarefas, cada um na sua função, abrangendo o mundo todo, porque o mundo é um campo fértil, onde as almas estão sedentas do evangelho, e a igreja tem essa missão, a igreja de Jesus, está entendendo? E todos nós somos células desta igreja imensa que cobre toda a terra. Terminando, quero dizer para você, pode um membro ser feliz fora do corpo da igreja? Talvez você diga: eu sou muito feliz. Por que você é feliz? Porque está fugindo da sua responsabilidade. Vai lá ver como seus irmãos estão lutando, como que eles estão passando.
enfrentando a adversidade todo dia, enfrentando todo tipo de contenda, adversidade, perseguição e luta. Em muitos lugares os cristãos estão morrendo quando se reúnem para cultuar o Senhor. Você teria coragem de entrar lá? Fazer parte daquela igreja? Ou você acha que a sua igreja individual é perfeita? Terminando. Todos serão reunidos com Cristo um dia. Um dia Jesus vai chamar a sua igreja lá nas nuvens, tocará as trombetas e toda a sua igreja vai subir. Aí, querido, fica na sua consciência, quebrando todas as instruções, até mesmo a de Hebreus 10, 25, não abandonando a vossa congregação como é costume de algum. Será que isto vai te qualificar para estar lá em cima? Pense nisso. A igreja precisa de você e você precisa da igreja, viu? Mas é no corpo dela, inserido nas lutas, na dificuldade e nas adversidades, mas lutando com amor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Palavras do Senhor Jesus. Unidos somos mais fortes. Oremos. Senhor eterno, receba esta palavra, Senhor, e faça com que ela seja realmente entendida por aqueles que estão ouvindo-a. Eu sei que vai despertar revolta, amargura, tristeza em alguns corações que já deixaram esses princípios. Mas a tua palavra é a única verdade e a única coisa imutável. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. É por isso que eu te louvo em Cristo Jesus. Amém.